O Irã entrou na terceira semana de protestos nas ruas. E, segundo autoridades, o número de mortos com a repressão ao regime já passa dos 2.000. A crise está se instalando e, mais do que se instalando, está se escalando por lá. Manifestações, inicialmente por causa da crise econômica, mas que ganharam contornos de revolta contra o regime teocrático do país. Você vai acompanhar mais detalhes sobre o que está acontecendo no Irã agora na reportagem. Um protesto pró-governo transmitido nesta segunda pela TV estatal iraniana era uma tentativa do regime de mostrar força e popularidade. O presidente Massoud Pezeshkian também participou. A mesma TV mostrou no fim de semana o enterro de civis e homens da Força de Segurança e culpou Israel e os Estados Unidos pelo que chamou de atos terroristas. Nas últimas 2 semanas, manifestantes tomaram as ruas da capital Teherã e de dezenas de cidades do país em protesto contra o governo. O que começou como uma manifestação pela desvalorização da moeda local, rapidamente transformou-se na maior insurreição das últimas décadas contra o regime islâmico do país. A repressão foi tão violenta que causou a morte de centenas de pessoas, segundo uma organização iraniana de direitos humanos com base na Noruega. Uma das medidas tomadas pelo regime para conter os manifestantes foi dificultar a comunicação entre eles. Desde a última sexta-feira, não há internet no Irã. As comunicações por telefone também foram drasticamente reduzidas, o que impede que as pessoas de lá vejam o suporte que estão recebendo em várias cidades pelo mundo, como aqui em Londres, com protestos diários em frente à Embaixada do Irã, feitos principalmente pelos iranianos que moram aqui. No fim de semana, um homem furou o cerco de segurança para tirar a bandeira do prédio. O ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi, afirmou que a situação está sob controle, prometeu restabelecer a internet e avisou que o governo está aberto a negociações, mas também está preparado para uma guerra. Era uma resposta ao presidente dos Estados Unidos. Donald Trump confirmou que está estudando opções militares contra o Irã e que ainda vai tomar uma decisão. Da União Europeia surgiu a ameaça de mais sanções contra o país, que poderão ser anunciadas nos próximos dias. O governo iraniano tenta impor a narrativa de que não é responsável pela violência. Aconteça o que acontecer, tudo passa por Ali Khamenei, a maior autoridade do Irã. O líder supremo, de 89 anos, no poder há quase 40, chamou os manifestantes que querem derrubá-lo de vândalos a serviço dos Estados Unidos. Enquanto o Irã vive dias de agitação social e tensão política, iranianos que escolheram viver no Brasil acompanham tudo à distância com muita angústia e ansiedade. O povo iraniano luta por liberdade enfrentando repressão policial e bloqueios digitais. Como é assistir tudo isso de longe, vendo amigos e familiares decidindo o destino do país, que tem uma das histórias mais ricas, Lívia, e antigas do mundo? Hoje nós vamos conversar com o Beni Fardi, iraniano, residente no Brasil e especialista em finanças. Muito bom dia, Beni, e bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Beni, como é que está sendo para você manter essa rotina de tentar contato com a família lá, diante desse bloqueio de internet que o governo promoveu? A gente, de certa forma, está acostumado, se a gente assim pode dizer, porque são sucessivas os intentos do regime iraniano de censurar o povo para que não haja acesso à mídia internacional e vice-versa. E a gente também acompanha com bastante tensão o que tem acontecido, porque eu vim para o Brasil muito jovem, mas nós acompanhamos o dia a dia das pessoas no Irã e, de certa forma, as redes, os canais de comunicação são monitorados. Então, o regime é um regime bastante opressor, o regime do Ayatollah Khamenei, sucessor de Khomeini. Então, a Guarda Revolucionária ela é bastante opressora, persegue os iranianos. Então, qualquer tipo de manifestação, mesmo que em redes sociais ou canais digitais,
pode ser objeto de monitoramento e eventual cerceamento de direitos ou até mesmo punições mais severas. Então, a gente também tenta manter o zelo aqui nas comunicações com familiares para que a gente não traga nenhum tipo de problemas para eles. E do lado de lá também a gente tem percebido uma tensão maior, mas a vida segue mesmo a despeito do que tem havido dessas pressões maiores das últimas semanas. Agora, Beni, está escalando muito rápido essa situação por lá. A gente trouxe ontem quase 700 pessoas mortas nesses protestos. A atualização de agora, o número de mortos já sobe para cerca de 2.000 nesses protestos. E você bem trouxe um pouquinho da situação por lá para a gente, e nós também na reportagem antes de você entrar, tudo começou, pelo menos essa fase dessas tensões, no final do ano passado, mais no final de dezembro, por causa da crise econômica, alto custo de vida, insatisfação da população, e agora já avançou também para a questão da crítica ao autoritarismo, crítica ao regime teocrático, que é uma questão que pesa muito, histórica também no Irã. Qual que é a diferença dos protestos que estão acontecendo agora de uma insatisfação e protestos por causa disso que já aconteceram no passado? Eu verdadeiramente acredito que o que nós estamos experienciando hoje enquanto protestos no Irã são resultado, naturalmente, de muitas décadas de opressão, censura, muitas mortes, né, muita perseguição do regime aos seus próprios cidadãos. Mas nós estamos vivendo um momento bastante singular. As potências mundiais, notadamente Estados Unidos e, naturalmente, China e Rússia, num eixo diferente do hemisfério ocidental, têm o que nós chamamos de zonas de interesse geopolíticas e econômicas. A região do Oriente Médio, notadamente Irã e seus países limítrofes, são zonas de interesse dos polos de dominância global. Se nós recapitularmos lá em 79, quando da queda do Shah Reza Pahlavi e da ascensão do Ayatollah Khomeini, apoiado inclusive por diversas nações, dentre eles França, que deu guarida ao Ayatollah Khomeini de forma velada. Eles não apoiaram declaradamente, mas a França permitiu que o Ayatollah Khomeini tivesse voz com entrevistas em emissoras, circulasse livremente e manifestasse seus pontos de vista, ao passo em que o Irã sofria duros golpes vindos especialmente de Rússia, União Soviética à época, para a dissuasão do Shah e das suas alianças com Israel, um grande amigo do Irã, histórico. Persas e judeus são amigos milenares, e também dos Estados Unidos. E isso aconteceu numa época de Guerra Fria, se nós recapitularmos a história, em que a União Soviética também teve uma incursão no mesmo período, em 1979, sobre o Afeganistão. Então, a intenção do polo antagônico geopolítico da época da União Soviética era o domínio do acesso ao Golfo Pérsico e também ao Mar da Índia, de tal forma que ela pudesse não só ter hegemonia geográfica e política, mas também econômica de acesso a recursos naturais. Àquela época, por razões de decisões estratégicas, os Estados Unidos tentaram alguns intentos que não foram tão bem sucedidos para recuperar essa interlocução com o Irã e acabaram deixando isso em segundo plano. Naturalmente, os presidentes norte-americanos, por uma questão de democracia, são sucedidos por novos presidentes, e aí novos presidentes têm novas prioridades. Mas, de certa forma, em função do acesso ao petróleo, cujas maiores reservas estão ali concentradas no Golfo Pérsico, especialmente no Irã, houve outras incursões. A incursão norte-americana apoiando o Iraque numa guerra contra o Irã, de forma direta e indireta, apoiando os mujahedins no Afeganistão contra a União Soviética, e isso acabou que se reverteu em uma série de percalços também nas décadas subsequentes para os Estados Unidos. Então, houve historicamente intentos norte-americanos para, de alguma forma, trazer o centro gravitacional político, econômico do Irã de volta para o Ocidente. Mas, infelizmente, o Irã caiu nas garras, se assim a gente pode dizer, de um regime totalitário, teocrático, populista, extremamente populista. Eu dizia há pouco
que todo líder populista precisa de um inimigo comum para chamar de seu e mover a sua população em uma direção que ela entenda assim melhor. E assim que o Ayatollah Khomeini ascendeu ao poder, ele determinou que os Estados Unidos eram o grande vilão e assim ele começou, o Ayatollah Khomeini e os seus sucessores, a fazer uma verdadeira lavagem cerebral em parte da população que se sustentou por algum tempo, mas não se sustenta mais. O Irã tem mais de 90 milhões de habitantes e a grande maioria, mais de 60%, são jovens. E os jovens não compram essa ideia desse populismo barato, literalmente, mas infelizmente eles são oprimidos pela força. O regime é muito bruto com os seus próprios cidadãos, mas esse momento singular de movimentação norte-americana em busca de uma hegemonia na América Ocidental, e aqui eu quero fazer um parênteses, Venezuela e Nicolás Maduro têm um grau de envolvimento nesse movimento todo também de ascensão da população, uma vez que a Venezuela, que era ou ainda passa aí numa transição sendo um hub iraniano para lavagem de dinheiro, porque eles estão fora do sistema financeiro internacional, tráfico de armas, tráfico de drogas, eventualmente, treinamento de terroristas do Hezbollah, do Hamas, os Houthis do Iêmen, eles estão presentes na América Latina, especialmente baseados em Venezuela, Cuba, eventualmente Nicarágua, na nossa tríplice fronteira brasileira. Então, esses tentáculos iranianos que foram se espalhando ao redor do mundo têm sido cortados, literalmente, pelo presidente Donald Trump, numa tentativa muito acertada, na minha opinião, de recuperar a hegemonia das Américas, de fazer com que Rússia e China voltem a uma posição mais moderada de dominância global e que a gente tenha algum equilíbrio entre forças geopolíticas. Se nós observarmos... Pois não. Beni, a gente sabe que, historicamente, essas manifestações populares, elas provocam grandes mudanças a partir do momento em que o exército passa a reprimir a população, né? Aí já tem... o governo é um sinal de que o governo perdeu realmente a força. Você acha que a gente está perto de um ponto de ruptura institucional no Irã? É difícil dizer. Eu fiquei positivamente surpreso com a Guerra dos 12 Dias. Israel fez um trabalho brilhante, cirúrgico, sob o espaço aéreo iraniano e, de certa forma, trouxe os ayatollahs e o regime teocrático, a guarda revolucionária, a um grau de realidade que talvez eles não tinham consciência há muito tempo. Então, o discurso caiu por terra. E isso, de certa forma, acontecido há 6 meses, mais ou menos, trouxe uma nova esperança ao povo iraniano. E eu quero crer que a melhor forma do povo iraniano se libertar desse regime é através de uma insurgência de dentro para fora. Nós precisamos do povo, em todos os casos, todas as nações, o povo precisa ser soberano e decidir, e o povo está fazendo isso. Então, é possível que nós estejamos muito próximos da maior tentativa, ou com maiores chances de ser bem-sucedida da história desses 46 anos, de uma nova revolução em prol da mudança do regime e da libertação do povo. Existem diversos fatores que podem ser cruciais para que isso aconteça. A taxação de Donald Trump de 25% de importações sobre países que negociarem com o Irã é um primeiro movimento. Ele tem um pouco de cara de soft power, hard power, mas não tem o boots on the ground, como se denomina, não tem exército envolvido ainda. Mas Donald Trump tem gradativamente subido o tom, tem aumentado a tensão, elevado a tensão e sinalizado que podem haver, inclusive, incursões de bombardeios eventualmente muito pontuais, simbólicos para demonstração de força, eventualmente de forma consorciada com Israel, e até mesmo outros tipos de iniciativas que passam por boots on the ground. Eu acho improvável que aconteça, e eu tenho uma análise sobre isso que tem a ver com as eleições americanas de meio termo agora em novembro, que podem enfraquecer Donald Trump, mas também outras tentativas de dissuadir o governo iraniano, que passam por cyberataques, que passam por eventualmente um trabalho interno feito com uma cadeia de elementos não declaradamente norte-americanos que possam fazer um trabalho de eventualmente
eliminar algumas das lideranças e enfraquecer ainda mais a capacidade de pressão do regime totalitário sobre o povo. Então, eu acredito que a gente tem uma das melhores chances e existe um simbolismo externo muito forte também, que é do príncipe herdeiro, o filho do Shah Reza Pahlavi, que mora nos Estados Unidos há muitas décadas e que tem sido apontado como uma liderança possível para a transição. Restam aí dúvidas se ele vai ser a pessoa mais adequada para essa finalidade ou não, mas há uma centelha de esperança, eu diria que uma das mais fortes, uma das melhores nesses 46 anos acontecendo agora. Eu diria até muito mais forte do que a Primavera Árabe que houve há alguns anos, que aconteceu em outras nações, que acendeu uma fagulha no Irã, mas ela foi rapidamente desfeita. Então nós temos uma chance única aí de ver o Irã liberto. E o Irã liberto é bom para o mundo. O Irã liberto das garras da teocracia dos ayatollahs é bom porque reduz potenciais núcleos de terrorismo no mundo, abre a economia iraniana para o mundo, lembrando que a quarta maior reserva de petróleo do mundo é iraniana, a terceira maior de gás natural, a segunda ou a primeira maior de urânio. Então, o Irã pode sim voltar a ser uma potência como era pré-79, aliada do Ocidente, numa interlocução franca com outros países do mundo, sem embargo, sem sanções e com seu povo livre. Você estava citando sobre talvez os interesses políticos eleitorais frearem Donald Trump de uma atuação mais efetiva no Irã. Porque a gente está vendo agora, no que está acontecendo na Venezuela, o interesse econômico fez com que o governo americano conseguisse, de alguma forma, promover um processo judicial por tráfico de drogas, por narcotráfico em toda a região. E aí houve a captura de Nicolás Maduro. E aí talvez o próprio interesse político que você citou impeça Donald Trump de fazer algo parecido com o que fez na Venezuela no Irã. É mais ou menos isso que você explicou, né? Como há essa preocupação com as eleições, isso o impediria. Porque não seria algo impossível de acontecer. A gente está vendo isso acontecer agora, em outro país. E você está coberta de razão, Nívia. Eu acredito que esse cálculo certamente está pesando sobre as decisões de Donald Trump. Donald Trump tem uma retórica muito forte e ele tem sinalizado ações incursivas mais contundentes, mas ele responde aos seus eleitores, numa democracia como tem que ser. E as ações da taxação do último ano sobre diversos países e os movimentos que Donald Trump empreendeu fizeram com que houvesse uma tensão maior doméstica em termos de inflação, não só diretamente ligada a ele, mas diversos outros elementos, o custo de capital mais caro no mundo, o próprio Federal Reserve mantendo o higher for longer, né, mantendo as taxas de juros mais altas. Então, ele responde ao público doméstico e essa resposta ela passa por economia. Donald Trump precisa fazer com que o preço dos produtos da gôndola dos supermercados, do aluguel, da energia, etc., estejam affordable, estejam acomodáveis dentro do orçamento do norte-americano médio. Então isso pesa, especialmente agora chegando às eleições de meio termo de novembro, e Donald Trump sabe que caso ele não seja muito cirúrgico nas decisões internacionais com reflexo nacional em termos de impactar positivamente a vida do norte-americano, ele pode ter um revés de meio de eleições, o que pode culminar numa menor força na indicação do possível sucessor dele. Porque a gente precisa lembrar que, diferentemente dos regimes ditatoriais, Irã, Cuba, Venezuela, que acabou de ser deposta, China e Rússia também têm uma característica de não democracia, você não tem reciclagem de regime, de presidentes. Donald Trump precisa deixar o governo daqui a alguns poucos anos, então não se sabe o que o sucessor dele vai fazer, se vai manter essa mesma retórica, essa mesma lógica. Então ele tem pouco tempo para ser muito assertivo e isso certamente pesa nessas decisões, inclusive na taxação que foi anunciada ontem. Bom, a gente agradece muito então o Beni Fard, ele é iraniano, mora aqui no Brasil, é especialista em finanças. Beni, muito obrigado pela entrevista. A gente deve voltar com você ainda outras vezes, porque esse assunto do Irã ainda deve continuar, né? E a gente torce para que não aumente aí o número de mortes. Muito obrigado, Beni.